E hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Felipe Moraes. Felipe, muito bem-vindo, meu Obrigado querido. pelo convite. Felipe que é advogado e é procurador do estado da Paraíba, não é isso, Felipe? Exato. E Felipe vem com grandes projetos aí para a Paraíba, para o Brasil, né? Uma pessoa que vem fomentando grandes negócios aí para o nosso país, sobretudo para o Nordeste, né? Então, Felipe, me fala um pouquinho de você. Quem é Felipe Moraes? Eu sou advogado, né? Procurador do Estado desde 2010, tenho 15 anos de exercício no Estado da Paraíba. Sou pernambucano e fico nesse caminho aí, Paraíba e Pernambuco. Coração dividido, né? Dividido. Nós hoje temos um escritório, né, de advocacia, o Francisquini Moraes Advogados, que tem sede em João Pessoa, mas também tem uma unidade aqui em Recife. Nós atuamos aí prestando serviço a grandes empresas, a alguns públicos, no âmbito do direito público, né, direito administrativo, tributário e também trabalhista. Felipe, o seu escritório é um grande exemplo, né, do que a gente prega muito na Prime, né, de trazer empresas de fora para dentro, né, de trazer investimentos para cá ou de fomentar grandes talentos e grandes trabalhos que venham daqui para se disseminar por todo o Brasil, né? Exato, assim, a gente pensa grande, né, pensa no porte nacional do escritório, pensa em atuar de forma... A gente atua hoje em quase todo o Nordeste e alguns estados também do Sudeste, né? Mesmo sendo sediado aqui, a gente tem essa atuação já fora do estado, dos dois estados que a gente tem sede. E aí, assim, da natureza dos negócios. Eu acho que o negócio tem que ser algo que escale, né? Que cresça, que você busque novos caminhos aí, aquela questão no Oceano Azul, você buscar espaços que ainda não foram conquistados. Apesar de ser um ambiente bastante competitivo, a advocacia, mas assim, existem sim espaços que ainda não foram observados. Existem também serviços que podem ser prestados de forma melhor, com mais ética, mais compromisso, né, da equipe, e a gente tem levado esses valores no nosso trabalho. Assim como a publicidade e o história de advocacia, muitas empresas elas têm como se fosse uma house, né, dentro das empresas, com advogados próprios, grupos de advogados próprios dentro da empresa, exclusivos, principalmente aí quando a gente fala de multinacionais, empresas. Só que eu vejo que de anos para cá, de alguns anos para cá, as empresas vêm quebrando um pouco isso, pegando escritórios fora, né, para poder atender às suas demandas, né, e para trazer isso. Assim, grandes empresas têm seu departamento jurídico com advogados, mas assim, mesmo essas grandes empresas elas não conseguem atuar de forma completa, né? Elas precisam de apoio de outros escritórios. E assim, aí você tem essa oportunidade de trabalhar junto a essas grandes empresas prestando serviço, né, nessas áreas do direito que elas necessitam, né? E assim, as pequenas empresas geralmente elas terceirizam, pequenas e médias empresas terceirizam essa atividade jurídica, porque às vezes não é tão interessante ter um jurídico interno, então você contratar um escritório que tem um respaldo, aí tenha conhecimento. E a advocacia tem muito disso, né? Ter um conhecimento técnico, também conhecer o ambiente, o cenário, conversar com as pessoas de forma correta, né? Entender esses cenários para você poder ter uma boa estratégia jurídica para enfrentar os riscos que são muitos nos negócios do Brasil, né? Para quem não sabe, né, o nosso querido Felipe Moraes é filho do deputado Moraes, né? Então seu pai é uma pessoa muito influente na política e uma pessoa que veio fomentar grandes coisas para o nosso país. E você, Felipe, né, você pensa em caminhar para o ramo da política ou você realmente, a área jurídica é o que toca teu coração hoje? Assim, eu acho que a política é algo muito bonito e importante, né? Algo que precisa ser... alguém tem que assumir esse papel, né, da liderança política. Eu vejo meu pai uma grande referência, né, na política de Pernambuco, como também um cidadão, um cara tem muitos trabalhos prestados aí no estado. Ele está no 7º mandato, vai ser candidato à reeleição, né, nessa eleição que se avizinha aí. No momento eu não penso em disputar nenhum cargo eletivo. Claro que isso é uma coisa... hoje, né? A gente fala hoje. Não estou planejando. Sempre se fala, estou político, não sou político. Exato. Política é isso, né? É um momento, aquela conjuntura, e assim, hoje eu não vejo disputando nenhum cargo eletivo, mas assim, dependendo dessa conjuntura, dessa possibilidade, é possível no futuro, talvez isso aconteça, mas hoje estou mais focado nessas atividades jurídicas, né? Eu falo isso porque sempre existe aquele legado, né? Então a gente vê isso, as famílias, né, de grandes políticos, digamos, grandes nomes, seguiram o legado do pai, do avô, né, como a gente tem
vários exemplos aqui. Mas, falando da parte jurídica, o que influenciou hoje no país, ou não influenciou nada, né, essa questão dessa guerra econômica com o Brasil e Estados Unidos? Isso influencia de alguma forma, positiva ou negativamente, para que a gente tenha... Totalmente, né? Influencia de formas que é até difícil você dizer como não influencia, né? Porque assim, é uma guerra de tarifas, né? A gente sabe que o procedimento do presidente Trump, né? Ele buscou desde o começo fomentar acordos positivos para os Estados Unidos. A gente tem essa balança que é favorável para o Brasil em alguns itens, e commodities, suco de laranja, açúcar, a gente tem essa venda para os Estados Unidos, vai impactar. E até mesmo aqui em Pernambuco a gente também tem a Jeep, que importa para os Estados Unidos. Aí você vê filmes americanos, aí às vezes tem um Renegade, um carro ali que foi produzido no Brasil. E assim, tem um grande impacto. E pouca gente sabe disso, né? Do ponto de vista jurídico, você vai ter disputas, vai ter questões, talvez falências, né, de empresas que são grandes importadoras, que não consigam aí manter essa atividade, porque 50% é um patamar elevado, né? E como é commodities, assim, elas talvez sejam substituídas por outras empresas de outras localidades, né? A própria queda do dólar, né, Felipe? A gente tem o dólar agora com R$5 e alguma coisa, né? Então, faz muito tempo que a gente não tem um dólar no valor como esse, né? Então, o dólar atingiu a casa dos 6 aí durante muito tempo, e agora ele vem com R$5 alguma coisa. A gente pensa assim, muito bom para quem viaja e compra dólar, né? O consumidor, o cidadão, mas para o exportador é péssimo, né? Mas a dificuldade maior do Brasil é essa, porque assim, a gente exporta muito commodities para os Estados Unidos, para outros países, para a China também, mas assim, o que é que a gente importa deles? Se a gente fosse brigar e aplicar uma tarifa de 50%, a gente ia matar a nossa economia, porque a gente importa peças para a Embraer fazer jatos, assim, a gente importa muitos serviços, licença da Oracle, licença da Microsoft, ChatGPT, tudo isso que está rolando na nossa economia que a gente não tem aqui dentro, né? Não tem, apesar de nossa economia ela ser diversificada, existir muito investimento nessa área de informática, a gente ainda é muito dependente dos outros países, né? Principalmente das economias aí mais desenvolvidas e dos Estados Unidos, né? Já que você tocou nesse assunto, o que a IA hoje, Felipe, trouxe de bom e de ruim para o campo jurídico, na tua opinião? Assim, minha opinião que ela trouxe de bom é que, em razão da digitalização dos processos, o volume de trabalho para o advogado, todos eles têm conhecimento que aumentou muito, né? Então, assim, a gente tem escalou demais o número de processos, você não tem mais aquela limitação física, né? Você tem que o processo passar pelo servidor, dar uma carimbada lá e ser depois encaminhado para algum tipo de setor para depois o advogado fazer carga. Hoje você pode simplesmente passar 1000 processos, ter intimação para um advogado e ele ter que responder tudo aquilo no momento, né? Então, assim, no mesmo prazo. A IA ela ajuda a você atuar de forma automatizada, né? Que não é uma realidade muito diferente dos contadores, né? Contador vamos dizer, até 1990, 2000, eles atuavam com papel físico, né? Com balanços, coisas. E hoje tudo é sistema, né? Eles trabalham hoje com 2023, acho que 2022 para 2023 foi o boom da IA, né? Antes mesmo da IA já tem aquela questão da FD, do SPED, então assim, eles trabalharam no ponto de vista de digital, né? Então hoje não existe mais aquela necessidade de documento e a advocacia está indo nesse caminho. A IA é um instrumento, né? É um instrumento que, se ela for bem utilizada, ela vai ajudar bastante o advogado, o judiciário. Se ela for utilizada de forma errada, ela pode prejudicar, né? Porque a gente está vendo aí que talvez uma decisão não tenha sido bem fundamentada, né? Usando IA, você não... Tem que haver um aspecto crítico sobre o que está sendo construído, né? Porque, na verdade, um modelo de inteligência artificial ele apenas coleta aqueles dados e ele consegue criar algo parecido com o cérebro humano, mas não é um cérebro humano, mas ele consegue... Hoje ele chegou àquela... Hoje você tem um produto de prateleira... Ele já mastiga, né? Ele mastiga o que consegue... que já existia antes, mas hoje está disponível para qualquer consumidor, gerar texto, né? Que é algo
É o chatbot, né? Chatbot e também o próprio ChatGPT que ele gera o texto, ele cria esse texto e o texto é aquilo que a gente trabalha, né? Mas assim, a gente não pode trabalhar de forma acrítica, né? O texto gerou lá, você tem que ver o que é que foi. Porque ali, aquelas informações, ele erra e às vezes ele vai contextualizar de forma equivocada que não é aquilo que deveria seguir. Então, assim, existe essa responsabilidade maior agora do advogado ele entender um pouco, né, do que é inteligência artificial, que acho que todo mundo tem que entender porque está mexendo com as carreiras, com as profissões, e assim, principalmente profissões intelectuais, né, que antes você não tinha como automatizar um trabalho desse, e hoje você tem como automatizar, então assim, vai mexer com sua vida, mas assim, eu acho que traz uma potencialidade positiva, muitos escritórios já utilizam, né, até tem sistemas há mais de 10 anos, muita gente não sabe, mas muitos escritórios já têm sistemas próprios, né, de IA há 10 anos, fazendo essa Bruno Almeida, a gente teve uma entrevista com o Bruno Almeida aqui, um querido, né, da parte de tecnologia, e ele falou que tudo que é linear, né, tudo aquilo que é linear funciona com IA. Não, então seria aquele trabalho de forma linear, mas óbvio que quando a gente fala de jurídico, né, escritórios com advogados e as causas, a gente tem que pensar que é tudo caso a caso, né? Para um bom português é tudo caso a caso. Então jamais o IA terá essa capacidade de percepção de transformar aquilo tão personalizado que seja exatamente redondo para aquele processo. Porque às vezes o que ganha o processo é o detalhe, né? É o detalhe que só quem vai ver é quem realmente, eu digo até, é uma percepção diferenciada das pessoas, né? Um bom advogado é aquele que consegue olhar um processo e ver algum detalhe lá que ele... Uma brecha, seja para o negativo ou para o positivo. A brecha talvez seja meio... mais assim... um detalhe mesmo. Às vezes é um detalhe no processo, uma situação fática ou uma interpretação jurídica diferenciada, que eu acho que isso não, como você disse, não alcança a inteligência artificial. Ela serve como se fosse um apoio administrativo, um apoio... se antes você precisava mandar alguém redigir um parágrafo de algo que já existe, você manda hoje a inteligência fazer. Então, assim, você tem esse apoio logístico, né, da inteligência artificial, mas assim, o trabalho intelectual é você que faz. Tanto é que se você vai num prompt lá, você tem que dar os comandos da IA, né? Ela não vai, assim, se eu quero fazer isso, ela não vai fazer. Você tem que orientar como ela deve fazer. Então, de fato, ela vem, talvez, para dificultar um pouco mais o mercado de trabalho, porque vai tirar pessoas do mercado, né? Isso é uma realidade, todo mundo já fala disso, que ela vai... Felipe, quando se pensa em público e privado, né, o que poderia ser feito para melhorar hoje tanto a vida quanto a qualidade, mas pensar o que seria feito, o que poderia ser feito no público para melhorar o privado, né, para ajudar o privado na parte jurídica hoje no Brasil? O que você imagina que poderia ter como força hoje? Assim, eu como sou advogado de empresa, né, o que eu vejo é que a gente tem um ambiente de negócios que é complicado, né, todo mundo reconhece isso aí. No governo anterior, o governo federal anterior, o governo do Jair Bolsonaro, né, houve a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe várias questões positivas para o empreendedor, ele ter acesso a uma abertura mais rápida da empresa, não ter tantos riscos regulatórios, né? A gente tem muita regulação sobre a economia, que é algo que deve acontecer, mas assim, não deve ser de forma que inviabilize as pessoas de trabalhar, né? Então, o que eu vejo é que a gente tem que buscar aperfeiçoar esse sistema cada vez mais, né, de liberdade econômica, não ter retrocesso nesse âmbito dos governos, independente de ser um governo de direita, de esquerda, se for Lula ou Bolsonaro. A gente tem que buscar facilitar a vida das pessoas, porque é disso que vem o emprego, né? Vem a renda. E quem está no final do guarda-chuva é quem vai sentir. Vem os impostos, inclusive para as políticas sociais, que muitos defendem de certa forma, ela vai vir da existência da atividade econômica. Então, assim, o que eu penso é que a gente tem que aperfeiçoar o Estado para ele não ser um entrave, mas ser um parceiro do empreendedor, como ocorre em vários outros países, nos Estados Unidos, na China,
países até com entendimentos ideológicos diferentes, eles sempre chegam juntos dos seus empresários, né, e de alguma forma subsidiam e dão alguma condição para que eles possam competir no mundo de forma por igual, né? Por igual e até com mais vantagem, né? Porque a gente sabe que a China mesmo ela subsidia algumas atividades de exportação, os Estados Unidos também. Então a gente tem a gente devia ter mais carinho, né, com o empreendedor brasileiro para que ele pudesse também ocupar esse espaço no mundo, porque a gente tem essa potencialidade, né? Nós somos bons de negócio, acho que o brasileiro é bom de negócio, tem muito bom. Boas visões, né, de mundo, desenrolado, gosta de conversar, então assim, a gente tem toda a potencialidade de crescer, de expandir. Eu acho que o brasileiro, Felipe, tem uma visão macro, na minha opinião. Eu acho que o brasileiro hoje tem uma visão totalmente diferenciada de outros empresários do mundo. O brasileiro consegue enxergar oportunidades de um país para o outro. Então, coisa que eu vejo hoje em muitas nacionalidades, né, de empresários amigos e queridos, que eles são bem limitados a enxergar só dentro de casa. Então, o brasileiro ele enxerga muito em outras regiões, de uma para outra, enxerga oportunidades, inclusive de uma para outra, que ele possa fomentar isso de forma linear e de forma paralela, né, com 2, 3, 4 países, e isso ocorre aqui no Brasil, né? Estou falando em recursos, eu estou falando em fomentar negócios em grandes empresas que vêm para o Brasil, né, e que entram em outros países. A gente teve exemplo na pandemia do crescimento econômico. Dentro da pandemia nós tivemos um grande crescimento econômico no país de empresas que começaram a fomentar negócios fora, né? Então a gente consegue hoje enxergar um Brasil de outra forma, né? Enxergar um Brasil com grandes oportunidades fora, né, de investimento, sobretudo no Nordeste. Assim, o Brasil é um país que ele tem muitas potencialidades, assim, acho que ele explora pouco o mercado exterior, assim, a gente não tem muito essa visão, porque isso é um viés de toda a sociedade, né? Tem que, acho que é uma coisa meio induzida pelo governo, pelo o grupo de empresariados, pelas federações, né? Isso já é feito, esse trabalho, talvez seja um trabalho mais a longo prazo, que a gente vai ter e também cultural, né? Alan Grispa, ele tem até uma citação no livro dele que ele fala que existe um viés doméstico, né, para nossa produção, nossas atividades. A gente sempre pensa em vender próximo, em comercializar próximo, mas assim, talvez isso aí, esse viés doméstico, ele gere uma certa dificuldade no Brasil, em decorrência também que nós somos um país muito restrito, né? Nós temos uma língua que só é falada no Brasil e alguns países da África, né? Poucos países da Ásia e em Portugal, né? Nós temos essa questão, mas também nós temos uma herança de Portugal, que foi uma grande potência comercial, né? Não foi nem uma grande potência militar, mas foi um grande país que buscou aí o comércio. Quando houve a queda de Constantinopla, ele buscou refazer a linha de comércio através das rotas marítimas, né? E assim, nós temos essa tradição de sermos bons comerciantes, de sermos pessoas arrojadas, né, que tem essa coragem de desbravar, né? E aí, assim, acho que está faltando um pouco também de conhecimento, que na área de ciência e tecnologia eu vejo muitas deficiências, né? A gente tem carência de pessoal ainda na parte de tecnologia da informática, e principalmente nas engenharias a gente tem até bastantes formações nessas áreas, mas assim, eu vejo as universidades muito dissociadas do mercado, né? As universidades não conseguem ter um vínculo maior com o mercado para produzir tecnologia que seja comercializada, que seja patentes viáveis aí para aumentar a produção de algum tipo de produto. Mas assim, existe essas questões, né? Um país que tem a sua peculiaridade, né? Ele tem uma língua diferente de quase todo mundo, muito restrita, tudo, mas mesmo assim é um país que tem muito potencial porque fala com todo mundo também, fala com todo mundo, é um país que conversa com várias tendências, né? Várias questões de opiniões. Acho que o brasileiro é muito querido, né, dos negócios que ele faz, isso é muito bom pra gente, né? Então
você que está assistindo, que é empresário, que saiba que para os negócios internacionais, o brasileiro ele é muito bem quisto, né? Quando você tem um empresário hoje de renome que chega lá fora e que tenta trazer bons negócios para cá, né? Ou levar, né, o negócio dele como serviço ou produto para outros países. Bom, Felipe, eu queria te agradecer já desde já, né, por essa oportunidade de conversar com você. Um prazer falar com você, né? Queria que você deixasse uma mensagem para o jurídico hoje de Pernambuco e do Brasil, né? Então, para deixar para os nossos empresariados, para o público da Prime, e já te falar que eu acho que Pernambuco e o Brasil precisam de mais pessoas como você, né? Pessoas que culturalmente, antes da gravação eu vinha conversando aqui com o Felipe Moraes e é uma pessoa extremamente culta e extremamente preparada, né? Não só para o mercado, mas eu acho que para várias áreas. Por isso que eu te perguntei se você tinha intenção de seguir os passos do seu pai, né? Mas eu acho que Pernambuco e o Brasil precisam de pessoas como você, né? De pessoas que venham a trazer aí a competência e a sua visão de mercado de uma forma leve, né, que é o que você faz, né? Tem grandes negócios aí que o Felipe vem fomentando no Brasil, em vários estados, né, e que Felipe vem aí a trazer essa expertise para Pernambuco e, por que não, aqui para a Prime, para nossos leitores e o nosso público da Prime. Então, se você quiser saber mais, lê a revista Prime, tá lá a matéria do Felipe, então vai estar lá junto para você ler tudo com detalhes lá do que a gente conversou, o bate-papo que a gente teve aqui. Felipe, dá uma mensagem aí, pessoal. Mensagem para a gente que, assim, principalmente no jurídico, é importante. Você trabalha com leis, né? Trabalha com interpretações, com relações, de certa forma, institucionais com o poder judiciário, com órgãos. Então, assim, é muito importante você ter alguém com você que tenha uma integridade, que entenda o que está sendo tratado e você não se submeta a riscos, né? Porque, assim, infelizmente é um mercado que, às vezes, você tem situações que podem causar risco para sua empresa que você não vai ter como retornar daquela situação que foi causada. Então, assim, buscar alguém que realmente tenha essa capacidade de entender, de ter essa ponderação sobre esses riscos, né? E conhecer também desse ambiente. Acho que é muito importante um advogado que trabalha com empresas, né? Conhecer esse ambiente que a gente fala que é hostil, né? Os empresários, questão da regulação, entender como funcionam esses órgãos, esses conselhos todos que você precisa pedir aprovação, às vezes, para um projeto, para uma construção. Então, assim, a gente está atuando também muito com imobiliário. Recentemente foi falado que Recife vai ter um novo projeto de zoneamento e parcelamento do solo urbano, né? Então, isso aí vai modificar totalmente a realidade da construção civil. Mas será que os empresários já estão estudando isso aí, discutindo? Esse projeto não foi aprovado, está na Câmara. Mas, assim, se você é empresário da construção civil, você já devia estar buscando ter alguma informação sobre isso, né? Onde é que você vai poder construir que não podia antes, quais vão ser os recursos, seus terrenos que você adquiriu, tem essa possibilidade de... Então, tudo isso é muito importante para que você, de forma correta, né, com integridade, você consiga ter um lucro que seja algo positivo para sua empresa, considerável, e que não tenha risco de você depois perder isso em alguma ação judicial ou outra questão de risco que você não fez a gestão correta. Só fazer eu sei que a gente já agradeceu, mas vou fazer uma pergunta que me veio à mente agora. A gente ouve falar muito de full service, né? Escritório de advocacia, full service, e escritórios de advocacia especializados. O que você tem que falar sobre isso? Assim, o que você acha disso? Assim, hoje a gente classifica-se os escritórios como full service, que ele atua em todas as áreas, né? Do direito penal, direito civil, direito digital. Existem escritórios abrangentes, que é o caso do nosso escritório, né? Francisquinho Moraes Advogados. A gente atua em diversas áreas de direito, mas não atua em todas as áreas, né? Não fazemos criminal, não atuamos com direito digital, né? Nessa parte de LGPD e tudo. Atuamos mais restrito ao direito trabalhista, constitucional, administrativo, tributário e também imobiliário. Então, assim, existem também os escritórios especializados que atuam só numa área, né? São pessoas que são chamadas boutiques, né, de escritório.
O mercado é como indústria, né? O jurídico também tem esse viés de indústria. Às vezes é interessante para uma empresa contratar isso de forma genérica, mas aí você vai ter que fazer a gestão de tudo isso com uma pessoa só. Ou você pode também ter uma gama maior de escritório, né? Lembrando que essa pessoa, se não tiver especialidade, ela vai ter que terceirizar alguns serviços, né? E com certeza, porque imagina, você tem uma indústria de 1.000 funcionários, aí você vai ter que ter alguém para lhe apoiar na área trabalhista, tributária, talvez alguma coisa imobiliária, questões de propriedade intelectual. Então, assim, às vezes vale a pena você ter um parceiro que seja mais especializado, né? Porque até aquela grande questão, né? Você não consegue conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, se você vai ser dono de uma fábrica, nesse sentido, uma indústria ou outro tipo de empresa, você vai conversar com um ponto focal lá no grande escritório, que é full service para lhe posicionar sobre as questões, mas assim, você não vai ver toda essa linha de baixo, né? Que é um mundo, né? Você vai ver como é que está sendo feito, as audiências trabalhistas. Então, na tua opinião, acho que, pelo que eu entendi, na tua opinião, o especialista é sempre o melhor caminho. Se for possível, se não for um custo muito alto para a empresa, o ideal é que ela tenha esse especialista e que também ela tenha alguém mais próximo, porque às vezes você tem alguém, como eu disse, assim, você está com um grande escritório, mas você só fala com um sócio que não sabe nem quem é a pessoa que está tem alguém dentro, fazendo, né? Dentro do negócio, o trabalho para você, né? Tem um sócio e tem outra pessoa. Então, se você tiver uma pessoa de mais confiança, proximidade, que esteja acompanhando aquele trabalho, eu acho que é positivo, eu entendo como positivo, né? Excelente, Bruno, te agradeço, obrigado. Valeu. Vem outras vezes, já está mais que convidado. Tá, muito obrigado a todos vocês. Assistam, curtem e mais uma vez falo para vocês, se quiserem ler a revista Prime, leiam e vejam lá toda a matéria lá completinha lá com o nosso querido Felipe Moraes. Muito obrigado a todos vocês, mais um Primecast.